Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui gravando esse vídeo para meditar um pouco na palavra de Deus e ver o que está sendo dito nas igrejas e o que não está sendo dito. Eu vou começar lendo aqui Ezequiel, capítulo 33, do versículo 11 ao 20, para a gente meditar sobre o que Ezequiel estava falando, profeta de Deus. Começa assim a palavra de Deus, em Ezequiel 33, versículo 11. Diz eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará do dia da sua transgressão, quanto a perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. O profeta está alertando o povo, mandando o povo se arrepender. Veja como era que os profetas agiam naquele tempo. Eles mandavam o povo se converter. Quem estivesse em pecado, deixar aquele pecado, aquela iniquidade, aquela prostituição, ou se fosse idólatras, ou se fosse prostitutos cultuais, ou se vivesse em qualquer tipo de pecado. Os profetas mandavam o povo se converter, chamava esse povo que era pecador de perverso. Mandava eles deixarem o pecado. E também ele pega e diz assim: e se o justo, na sua justiça, praticar iniquidade, quer dizer, quem é a justiça do justo? Jesus. Então, se eu sou crente, eu tenho que viver lutando contra o pecado. Veja só o que é que ele diz aqui, no versículo 18. Desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Mas tem igrejas que pregam: uma vez salvo, salvo para sempre. Tem igreja que prega isso: uma vez salvo, salvo para sempre. Você confessou o nome de Jesus, não tem mais ninguém, nenhum tipo de pecado te lança no inferno. E nisso eles ficam enrolando os irmãos da congregação, aqueles irmãos que não têm um pouco de conhecimento da palavra de Deus,
ficam enrolando os irmãos. E o que é que acontece? Quando o irmãozinho morrer, o irmão vai para o inferno. Por quê? Porque eles não pregam de maneira nenhuma arrependimento. Você pode reparar, eles não pregam arrependimento, eles não falam a palavra arrependimento, eles não falam a palavra pecado, e eles não falam a palavra Satanás, e eles não falam a palavra inferno. Eles evitam falar essas 4 palavras que o capeta detesta. O capeta detesta, o Satanás detesta que você fale que o irmão está em pecado. E eles dizem que amam o irmão. Por quê? Por que que eu amo o irmão? Porque eu não estou falando que o irmão está em pecado. Vamos dar aqui um exemplo. Vou dizer aqui, ó. Se você chegar para o irmão está adulterando, está roubando, ou é homossexual, aí ele se converte, se converter quer dizer, foi para a igreja, aceitou Jesus. Você não pode de maneira nenhuma mandar aquele irmão deixar aquele pecado. Eles dizem que é o próprio Espírito Santo, mas o Espírito Santo, irmão, atua na gente. Não é uma nuvem que fica voando na cabeça da gente, das pessoas, não. O Espírito Santo, ele atua na gente, no nosso coração. O Senhor Jesus disse que a língua, a boca, fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio do Espírito Santo, quando tu vê um irmão pecando, tu vai aconselhar para aquele irmão: irmão, não peque, não faça isso, porque isso vai te condenar, isso vai te levar ao juízo, vai te levar à condenação. Deus condena isso aí, Jesus condena isso daí que você está fazendo. Mas não, aí o irmão fica lá dentro da igreja, efeminado. A Bíblia diz: nenhum efeminado herdará o reino dos céus. Aí o irmão fica efeminado dentro da igreja, dão cargos para homossexuais. Como é que pode isso? Irmãos adulterando, praticando erros, andando como o mundo anda, quase nu. Deus abomina a sensualidade, indo para a praia, irmãos indo para a praia, tomando banho de biquíni, andando de shortinho curto, short rasgado, aparecendo as calcinhas. Você acha que Deus concorda com essas coisas? Sabe onde é que está o maior pecado nisso daí, irmão? O maior pecado é porque vocês dizem que Deus concorda com essas coisas que as pessoas fazem. Quer dizer, se eu vou advertir um irmão que ele está fazendo uma coisa errada, quem está errado sou eu, e não o irmão que está praticando as coisas erradas. Onde a palavra diz exorta. A palavra exortar significa chama atenção, exorta uns aos outros, quer dizer, chama atenção uns aos outros. Mas os irmãos não querem. E se seu pastor, preste bem atenção, irmão, o que é que eu estou dizendo? Se seu pastor não manda você se arrepender, se seu pastor não manda você se arrepender, você viver numa vida de santidade, uma vida de arrependimento, santidade, santificação, se seu pastor não manda você vigiar, você se converter, o seu pastor é um falso profeta. Ele não vai entrar no céu. Ele não vai entrar no céu. Seu pastor pode ficar 1000 vezes. Ó, o pastor e os membros pode ficar 1000 vezes fazendo figuinho, ó. Eu sou salvo, 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 eu sou salvo. Se seu pastor e os membros da igreja não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Quer ver? Vamos ver aqui o que é que fala em João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7.
Ó, o que é que Jesus falou para Nicodemos? E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus pregava que a pessoa tinha que se arrepender, nascer de novo. Se você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender dos seus pecados, você não tem o Espírito Santo. Se automaticamente você não tem o Espírito Santo, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você, dizendo que você vai para o céu, você sendo carne. Jesus está dizendo aqui claramente, aquele que é nascido da carne é carne. Jesus está dizendo aqui no versículo 6, ó, João 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não for espiritual, se você não procurar as coisas do alto, se você não procurar as coisas do céu, você vai para o inferno. Pode o pastor dizer 1000 vezes que você vai para o céu, pode o pastor dizer 1000 vezes que você está salvo. Você não é salvo. Não adianta você ficar fazendo figuinha, tô salvo, sou salvo, sou salvo, sou salvo, sou salvo. Você não é salvo. Você só é salvo se você nascer de novo, se você se arrepender dos seus pecados, se você for um homem convertido, vivendo na presença de Deus, buscando a face de Deus, andando com Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai para o inferno. Pode quem quiser dizer o contrário. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai para o inferno. Vamos ver o que é que Jesus fala lá em Mateus? Mateus, capítulo 4, do versículo 12. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Do versículo 12 ao 17. Ó, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em treva, o povo que estava em pecado, viu grande luz. Que luz é essa? Jesus. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus. Qual era o conhecimento de Jesus? Arrependa-se dos seus pecados, deixe suas transgressões, deixe toda a imundície. Mas os crentes atuais querem ser uns crentes modernos, querem viver no pecado e querem dizer que Deus vai deixar esses crentes sem vergonha entrar no céu. Não vai. Crente mudando não entra no céu. Crente que vive em pecado, que está fornicando, adulterando, é homossexual, é um efeminado, você não vai entrar no reino dos céus. Estão te enganando. Se converta, se arrependa dos seus pecados. Veja o que Jesus pregava. Daí por diante, versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregava arrependimento. E se você quiser ir para o céu, arrependa-se. Busque o Espírito Santo. Não viva numa vida errada dentro da igreja. Seja exemplo. Você é sal. Você veio para dar tempero. O mundo entrou de uma forma tremenda dentro da igreja, e era a igreja que era para ter invadido o mundo, e foi o mundo que invadiu a igreja. Arrependa-se dos seus pecados, e o seu pastor que não prega arrependimento, santidade, santificação, e o seu pastor que não prega conversão, ele não é salvo, ele vai também para o inferno. Se o seu pastor não prega arrependimento,
santidade, seu pastor não tem o Espírito Santo, não fala a língua de Jesus, ele não tem o Espírito Santo, se seu pastor na sua congregação não manda o povo se arrepender, ele não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Leia a Bíblia e pratique o que a Bíblia manda, o que Jesus manda, se arrependa dos seus pecados. Receba o Espírito Santo para que você possa morar no céu. Receba o Espírito Santo para que você possa morar no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.